Pessoal, bom dia, vamos lá. A ideia é dar início aqui aos trabalhos sem muito formalismo, sem muito rapapé, né, dentro da ideia do nosso encontro. A gente, desde os primeiros simpósios, desde o primeiro simpósio nosso, que foi no Rio de Janeiro, na UERJ, a nossa ideia foi constituir muito mais um grupo constante de reflexão, de troca, de intercâmbio de ideias, e que uma vez por ano se encontrasse, do que realmente esses congressos estilo Abralic, ou pelo menos próximo disso, né, que seria um grande armazém de secos e molhados de ideias exuberantes e pouco usuais, né. A ideia nossa realmente é fazer um grupo pequeno, né, trabalhar mesmo em petit comité, de maneira que seja muito mais produtivo e que as ideias, os projetos, os planos, os anseios, os desejos não fiquem restritos a esse espaço de poucos dias em que a gente se encontra. Depois a gente só vai voltar a falar disso dali a um ano, quando as ideias arrefeceram, os propósitos esfriaram e de fato nada avança, né? E para esse ano, inclusive, talvez servindo de exemplo a esse propósito nosso, é que a gente deu um peso temporal maior para o grupo de criação digital, né? O grupo de criação digital já está se reunindo desde a semana passada, né? A ideia era, então, no total, a gente fique 2 semanas juntos, e na sexta-feira, agora, dia 13, certamente vamos ter já uma primeira versão pronta da criação digital para ser mostrada para as pessoas, né? Para todos nós, e colocada na rede algumas imagens, né? Então, essa é realmente a ideia, né? Trabalhar com poucos, mas de maneira que esses grupos que se formam aqui tenham sequência, tenham consequência, sobretudo, né? E, bom, além de tudo, acho muito importante agradecer a participação de todos, a colaboração, né, do pessoal do nosso núcleo e dos outros que estão colaborando, em especial na figura do Cláudio, né, que não está aqui agora, que teve um cansaço súbito aí, vai ficar 2 dias afastado e fora do ringue, mas certamente nada disso funcionaria se não fosse ele, com certeza. Não estou dizendo que ele foi o exclusivo, claro que não, mas o empenho dele está servindo de apoio para todos nós aqui, tá certo? Bom, hoje de manhã a gente vai começar então os trabalhos com o grupo de leituras e meio digital, né? À tarde a sequência vai ser por aí. Vamos ter também um grupo de estatística textual que começa também a se reunir hoje, né? O pessoal chegou ontem, os 2 colegas nossos de Nice, da França, né? E vai ser o outro grupo que vai nos permitir também avançar nessas questões todas, né? Para terminar, só dando um exemplo do que a gente pretende, quer dizer, qual é a ideia do nosso encontro aqui hoje, às 2 horas, a gente vai ter um encontro com o pró-reitor aqui da UFSC, pró-reitor de pesquisa, e o propósito nosso, no que se refere à criação digital, é constituir um laboratório interuniversitário, né, que tenha não só visibilidade, mas que tenha efetividade institucional, juntando, em princípio, Cefet Minas, o FMG, UFSC, sendo possível, a ideia nossa é que a gente torne isso possível, também o Mackenzie, de maneira que a gente tenha uma instituição oficializada, trabalhando em pesquisa, ensino e extensão, que nos permita, nós pesquisadores e criadores ligados a esse grupo, ter uma retaguarda para desenvolver atividades que entrem no plano de atividades, que a gente transforme isso em trabalho oficial nosso. E eu tenho a impressão, não quero dizer que esse é o nosso exemplo perfeito, mas eu ficaria extremamente feliz, acho que todos nós ficaríamos muito felizes, se os outros 2 grupos se encaminhassem para soluções desse tipo, né? Que a gente efetivasse parcerias, no caso de leituras e meio digital, por exemplo, né, com o USP, aprofundada, a UDESC, que já está começando a dar seus frutos, né? Com relação a isso, a gente tem um contato aberto com o Bento Dias da Silva, da Unesp de Araraquara, que trabalha na WordNet, entre outras coisas, né? Eu acho que ele é uma pessoa interessante para trazer para esse grupo, para criar os projetos e as iniciativas que nós pensamos já até há longo tempo, né? E no que se refere à estatística textual, por exemplo, o Etienne e o Laurent, que estão vindo de lá, estão trazendo já um texto escrito já de um acordo oficial, já traduzido em francês, assinado por eles, que a gente vai passar agora, vai tramitar aqui na UFSC, para reforçar a parceria agora oficialmente, institucionalmente, entre a UFSC e a Universidade de Nice, né? Então a ideia é que a gente, trabalhando com pouca gente interessada, a gente faça avançar esses projetos. Essa é a ideia, né?
nem uma ideia, é uma ameaça, né? Mais trabalho, tá certo? Obrigado de coração e bom trabalho para vocês. Bom, bom dia. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite do professor Alquimar e toda a sua equipe aí. É um prazer estar aqui, é um prazer estar na Federal de Santa Catarina. Eu não tinha vindo aqui a trabalho ainda, né? Então para mim é uma primeira oportunidade de vir. Espero que a gente consiga desenvolver outros trabalhos e, como o professor falou, dar não só sequência, mas consequência a essa visita, a essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu pensei em um tema, né, que tentasse agregar a ideia de literatura, de leitura digital e um pouco de tecnologia, que é o que eu trato. Então, na verdade, eu vou tentar não ser tão técnico e vou tentar dar uma abordagem mais do que se espera de resultado, um pouco dentro do que eu pesquiso, dentro do que eu tenho trabalhado. Então, o tema é uso de elementos semânticos no processo de recuperação da informação em ambientes digitais. Bom, falar um pouquinho do que eu fiz ou do que eu faço, né? Eu sou formado em computação, então a minha formação inicial é em computação, minha graduação é em computação, né? E depois eu fiz sistema para a internet, ou seja, eu estava caminhando para um caminho de computação totalmente. E depois fiz mestrado e doutorado em ciência da informação. Foi aí que eu fui mais um pouco para a área de ciências sociais aplicadas, e aí comecei a trafegar em outros caminhos diferentes da computação e conhecer outros caminhos diferentes da computação também, que me levaram a trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu trabalhei 15 anos como analista de sistemas, então durante 15 anos eu fiquei dentro de um CPD, né, desenvolvendo como analista, mas dentro de uma universidade, eu era analista de sistemas da Unesp, e lá eu tive contato. Aí eu tive contato com a biblioteconomia, né, eu trabalhava na Unesp em Marília, e aí lá tinha contato com o curso de biblioteconomia, e assim eu fui me aproximando, né, e aí fui fazer mestrado e doutorado na ciência da informação justamente por conta desse contato. Então foi assim que a minha carreira acadêmica foi se construindo, né. Comecei lá na computação e fui mudando, e hoje eu já não estou mais na computação, quer dizer, hoje eu já estou totalmente fora da computação, já não tenho mais nenhuma intimidade como tinha com a computação, como era algum tempo atrás. Bom, hoje o que eu faço? Hoje eu sou docente e coordenador do curso de Ciência da Informação, Documentação e Biblioteconomia da USP Ribeirão Preto, né? Então, lá a gente tem um curso de biblioteconomia, faz 3 anos que eu estou lá, né? E coordeno esse curso há pouco mais de um ano. E estou também docente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Unesp em Marília. Então nós não temos um programa de mestrado no meu departamento lá, né? Então eu sou um professor permanente lá na Unesp em Marília, e lá onde eu fiz o mestrado, lá onde eu fiz o doutorado, é lá que eu atuo na pós-graduação. Também tenho atuado como assessor acadêmico do CIB. O que é o CIB? O CIB é o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. Então a USP tem vários campi e tem as várias bibliotecas separadas, né? E aí tem um sistema integrado que organiza todo o processo lá dentro, né? É como se fosse uma pró-reitoria, e hoje eu trabalho como assessor acadêmico no CIB. Lá eu sou responsável por alguns projetos acadêmicos, projetos de pesquisa que são aplicados dentro do próprio esquema de biblioteca. Então, como que isso funciona, a parte toda, hoje o próprio sistema de biblioteca da USP tem mudado muito. Há pouco tempo atrás a gente tinha muito compra de livro impresso, agora já está mudando para um esquema de curadoria digital. Muito do que a gente recebe hoje vem digital.
os modos de contrato são totalmente diferentes do que eram há 5, 10 anos atrás. Nós estamos mudando para um patamar muito digital, né? E aí exige experiências diferentes, exige pesquisas diferentes, exige você estudar isso de outra forma e ver se isso aí está realmente chegando ao público que a gente gostaria que chegasse. Então é um trabalho bem interessante que a gente faz lá dentro do CIB. E também sou editor-geral da revista Incide, né? A revista Incide tem pouco mais de 3 anos. É uma revista que a gente lançou, mesmo não tendo um curso de pós-graduação, tínhamos só um curso de graduação lá, tivemos a ideia de lançar essa revista. Quando eu cheguei na USP, ela estava acabando de ser lançada, né? E aí a professora Solange Puntel, que foi quem lançou a revista, ficou como editora dela por 1 ano e pouquinho, né? Lançou 3 números, e aí a partir de então eu assumi essa tarefa de ficar como editor da revista. A revista vem se qualificando, né? Hoje a gente está como Qualis B1, a revista não é internacional, né? Apesar dela trabalhar com os resumos e os títulos em inglês, mas ela não é uma revista internacional, ela não é uma revista bilíngue, né? Os textos estão todos em português, ela só tem título para que as pessoas consigam ver de fora. E aí a revista chegou a B1 nas últimas 2 qualificações, e assim ela deve continuar por algum tempo ainda, né, até que a gente consiga transformá-la em internacional e consiga subir aí o extrato de qualificação dela. Então isso é um pouco do que eu faço no meu dia a dia, né? Então aí o que sobra de tempo a gente pesquisa, a gente trabalha, a gente dá aula, né? Então assim, esse é o geral que a gente consegue fazer. Bom, o que eu trabalho efetivamente, né? E quando eu consigo sentar para pesquisar, né? Quando eu consigo ir ao laboratório, quando eu consigo estar com os alunos, quando a gente consegue discutir, eu trabalho com web semântica, trabalho com acervos digitais e principalmente com tecnologias aplicadas à informação e documentação. Então, esse foi um nicho, né, que eu descobri, esse foi um nicho que eu acabei me inserindo, porque vim da computação, né, e entendia que todo esse processo de informação que a gente tem hoje, de documentação, ele precisava de uma pegada de tecnologia, precisava de gente que conseguisse mesclar essas duas coisas, né? Então o pessoal da biblioteconomia trabalhava muito com a questão social, ou muito com a questão de método, mas pouca aplicação técnica e pouca aplicação na área de tecnologia. E aí eu consegui linkar um pouco essas coisas e é com isso que eu tenho trabalhado. Então tenho trabalhado bastante com web semântica. Isso foi tema eu trabalho isso desde o meu mestrado, doutorado, e hoje a minha pesquisa também é em cima disso. Claro que a gente vai mudando um pouco os contextos, né, mas é o que eu gosto de trabalhar. E tenho trabalhado bastante com acervos digitais, né? Então eu tenho um laboratório de acervos digitais. Esse laboratório trabalha com transformando acervos históricos, culturais, né? A gente tem alguns projetos lá em Ribeirão. Eu tenho um projeto dentro do instituto lá, que é um instituto uma artista chamada Odila Messiner, já falecida, que tem um conjunto de obras lá lindo, maravilhoso, que ela é considerada dentro da área de artística, né, ela é considerada referência nacional. E a gente tem lá um projeto de acervo digital, de trabalhar, disponibilizar todo o material dela, montar um museu digital. Então essas são algumas iniciativas que a gente tem trabalhado em relação a mostrar um pouco, né, a questão da arte, da cultura, e um pouco de leitura também, um pouco de acesso, não só à leitura científica, acadêmica, mas outros tipos de leitura dentro dos contextos dos ambientes digitais. Então é a isso que eu tenho me proposto nos últimos anos, né, e é com isso que eu tenho trabalhado ultimamente. Bom, e aí o que eu vou falar hoje? Eu vou falar um pouquinho, né, do que eu trabalhei na minha tese de doutorado e como que isso vem se desenrolando com minha pesquisa, né, e como que eu tenho aplicado isso em diferentes contextos. Então eu acredito que eu vou tentar não ser tão técnico, né, mas tentar fazer com que isso tenha um processo para vocês de entender como que isso pode chegar a nós, né? Quando você liga o seu computador lá, que você vai buscar o seu texto, vai buscar o que você quer encontrar, como que isso pode se reverter para a ponta final do usuário. Bom, então o termo que eu uso é um termo chamado representação interativa, né? Não sei se já escutaram falar disso, né? Mas é um termo que eu nomeei para o processo que eu construí, que chama representação interativa. E aí, isso foi o tema da minha tese de doutorado, que é representação interativa, um modelo para repositórios digitais. Então, isso aqui foi o título da minha tese, né? Então, representação interativa foi o nome que eu usei,
um termo que eu usei para contextualizar todo o processo de construção de informação que existe lá dentro. Essa tese ela foi premiada como a melhor tese no ano 2011, né? Foi defendida em 2010, mas foi premiada em 2011 e depois recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de tese também em 2011. Né? Então, se pelo menos não está bom, pelo menos eu consegui fazer com que as pessoas entendessem o que eu gostaria de dizer. Né? Então, isso que me deixa mais feliz nesse processo foi que as pessoas conseguiram entender como que isso poderia se transformar num desenvolvimento de ciência social aplicada mesmo, de você transformar isso tudo que a gente faz na tese, tudo que você faz no estudo, tudo que você faz na pesquisa, em aplicação social mesmo, que as pessoas consigam enxergar isso e consigam usar isso de alguma forma. Bom, algumas considerações iniciais só para vocês entenderem. Quando eu comecei a desenvolver isso era 2006. Tá? Então eu trabalhei com isso em 2006, 2010. Então, quer dizer, eu já tenho praticamente 8 anos falando desse tema. Né? Então 7, 8 anos falando desse tema. Porque quando eu comecei a pensar nisso, tal, não era um pouquinho mais que 2006, né? Mas enfim, foi lá que eu comecei a tratar. Então tem algumas coisas que já foram desenvolvidas, outras que já foram aplicadas e outras que ainda estão por vir. Bom, o modelo era um modelo previamente conceitual. Então, quando eu desenvolvi, era um modelo totalmente conceitual, era um modelo só de cabeça. Né? Eu falei, vai ser assim, 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 assim que vai funcionar. Né? E depois que eu fui desenvolvendo. É um modelo que trabalha com um repositório digital. Né? E aí, na época, em 2006, a gente tinha poucas iniciativas de repositório digital. É um modelo que trabalha com Web 2.0 e 3.0. Também eram poucas iniciativas em 2006 de Web 2.0 e Web 3.0. Né? Então, eu comecei a juntar coisas, né? Comecei a juntar repositório digital, comecei a juntar Web 2.0, comecei a juntar Web 3.0, todo no mesmo contexto. E a tese não começou assim. Né? Quando eu comecei a pensar nisso, pensava em coisas totalmente diferentes. Eu pensava num contexto totalmente diferente disso. E aí, conforme a gente foi caminhando, né, eu fui trafegando para esse caminho, e aí fui começando a encontrar outras diretrizes, né, e discutindo isso. E aí você acaba participando de congresso, participando de outros grupos como esse, por exemplo, e aí começa a moldar o funcionamento do que você gostaria que fosse. Então, a ideia disso nasceu em 2006, 2007, mais ou menos, e aí foi encaminhando para ser o que eu construí como um modelo. Bom, qual que era a motivação disso? A motivação inicial, ou seja, por que eu comecei a trabalhar com isso, né? Por que eu fui trabalhar com... Porque eu já tinha trabalhado um pouquinho com web semântica no meu mestrado. Então eu achava que era um caminho a ser percorrido. Detalhe, todo mundo na época falava assim, você trabalhou com web semântica? Trabalhou, legal, tal. Né? Isso aí nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer. Né? Então assim, eu trabalhei com isso no mestrado em 2002, né? Então, quer dizer, quando eu comecei a falar disso, poucas pessoas até nunca tinham escutado falar. E aí, foi uma das coisas que me levou a continuar nesse tema para trabalhar depois no doutorado. Eu crescente os repositórios digitais em ambientes acadêmicos, e aí, por estar na Unesp, né, como funcionário, como analista de sistemas, eu começava a perceber uma demanda de repositório digital. E essa demanda de repositório digital era uma demanda não... Como é que eu vou dizer? É uma demanda... Não existia um porquê. As pessoas queriam um repositório digital, mas não sabiam como que isso funcionaria, para que elas gostariam que existisse. Depois o Jimmy vai falar um pouco sobre o repositório, acho que deve abordar bem isso aí, né? Então não vou nem entrar muito no assunto, mas assim, na Unesp não... a gente quer, mas por quê? A gente quer colocar o material, mas por quê? Então eles achavam que era um Moodle, por exemplo, né? Então assim, as pessoas não tinham ideia do que era um repositório, de como que isso, quais os benefícios, quais as consequências que um repositório traria. E aí, vislumbrando isso, né, tendo esse contato, eu comecei a perceber que talvez fosse uma área interessante para se trabalhar. Eu trabalhei legalmente com vislumbre com acesso aberto, então comecei a perceber, né, que o acesso aberto era um caminho. Então naquela época já existia dificuldade, eu trabalhava na Unesp, já percebia a dificuldade de você contratar uma revista, de você chegar a um artigo acadêmico. Né? Então, na época, eu lembro que tinha, lá em Marília, onde eu trabalhava, tinha 2 faculdades particulares do lado, né? E eu lembro que os alunos encostavam na cerca para conseguir pegar a rede da Unesp para conseguir baixar os artigos, porque nas particulares eles não tinham acesso a todas as bases que a Unesp tinha. Então eu já percebia, se os caras estão fazendo isso, a cerca parecia, sabe quando você fica todo mundo penduradinho ali na cerca, assim, sabe, para conseguir pegar o sinal e conseguir baixar artigo.
Exatamente, parecia campo de futebol. E assim, é impressionante porque, principalmente o pessoal das exatas, né, que tinha aqueles artigos I3E, enfim, e o pessoal não conseguia, você ia baixar um artigo, custava $35, $50, $100, dependendo, né, e aí é né, a cara precisava baixar 5, 6, então assim, e aí o pessoal, quando não estava na cerca, estava dentro da biblioteca mesmo da Unesp, lá frequentando para buscar. Então assim, e aí essa questão do acesso aberto foi algo que me despertou bastante interesse também. E potencialidades para construir um processo de recuperação da informação mais próximo das relações semânticas que nosso cérebro constrói. Bom, nessa época o Google não era ainda essa potência que é hoje, né, e já começava a se constituir bem, mas não era essa potência que é hoje. E com um detalhe, né, tudo que você ia buscar hoje ainda é assim, né, quando a gente vai construir uma questão de busca, a gente tem que ficar pensando como que nós vamos montar para tentar trazer o melhor do que a web tem. E muitas vezes a gente não consegue colocar no browser, colocar no computador o que a gente pensa, as relações semânticas que a gente constrói na cabeça, como que são essas relações, né? Como que essas relações acontecem, como que a gente transfere isso para o computador. A gente não conseguia fazer isso. Então, isso também foi uma coisa que eu acabei pensando e tentando achar um modelo para tentar achar ações que pudessem ser próximas. E até hoje eu penso nisso, né? Eu tenho 2 crianças pequenas e às vezes a minha filha mais velha, né, que já tem 8 anos, e aí ela começa a ler algum tipo de literatura, e aí quando eu quero buscar literaturas próximas, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade em associar o que ela está lendo, pelo conteúdo que ela está lendo, com outra literatura que possa ser próxima, ou que possa ser parecida. E aí eu tenho que usar recursos do que tipo? Autor? É o mesmo autor. Eu tenho que usar o recurso de tentar pensar num tema de classificação biblioteconômico possa ser a mesma coisa, mas às vezes não tem a mesma ligação. Então tem dificuldade, por exemplo, de dar a ela um tipo de material que seja próximo, que ela tenha gostado de falar, vou te dar um livro próximo desse, né? Então eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu tenho dificuldade de fazer isso quando eu vou comprar um livro, por exemplo, numa livraria. Não era que eu vou buscar um texto, qualquer hora que eu vou comprar mesmo, né? Apesar da gente receber, né? E aí o pessoal do marketing tem feito isso até de forma mais já mais clara do que a gente está trabalhando, mas por exemplo, você compra um livro na Amazon, e a Amazon depois fica te mandando vários, né? Porque quem comprou esse também comprou esse, quem comprou esse também comprou esse. É mais ou menos isso. Mas mas a literatura infantil, por exemplo, a gente tem dificuldade às vezes de fazer, né? E eu quero comprar, por exemplo, numa livraria pequena, né? Ou não numa Amazon, eu não consigo dar eu não consigo fazer essas associações que são importantes. E é isso, né, que eu pensava, como fazer esse tipo de associação dentro de um contexto qualquer. Era isso que eu gostaria de trabalhar. Então essas coisas que me motivaram, né, a trabalhar nesse contexto de representação interativa. Bom, e a gente tinha um problema. Qual era o problema? Primeiro, eu queria trabalhar com repositório, porque eu não queria trabalhar com web, porque eu achava isso um mundo de informação que eu não conseguiria estruturar dentro da tese. Até para ficar mais fácil, eu trabalhei com repositório. E aí eu via no repositório um ambiente bom para se trabalhar. Tanto que todas as pesquisas que eu faço, qualquer que sejam elas, eu trabalho sempre no objeto repositório, né? Hoje em dia sempre eu trabalho nesse objeto, né? Eu não fujo desse objeto. E depois, se a pesquisa começar a ter mais força, depois eu começo a colocar ela para fora, né? Mas sempre ela começa dentro de repositório. E aí os repositórios não tinham nenhum tipo de estrutura que favorecesse o uso de Web 2.0 e Web 3.0. Que era o quê? Era permitir que dentro desses ambientes de repositório eu conseguisse, por exemplo, fazer um comentário, né, indicar para alguém, ou então associar termos dentro de uma estrutura de ligação de informação. Não tinha nada dentro dessas ferramentas que favoreciam isso. Era simplesmente um ambiente digital que tinha um fluxo de informação, né, e que tinha uma organização estrutural e que eu podia buscar informação lá e fazer auto-arquivamento. Qualquer um podia depositar, mas não tinha as coisas que eu gostaria que tivesse. A recuperação da informação não atende de forma satisfatória os usuários de repositório. Então, assim, o processo de recuperação da informação do repositório era o pior possível, né? Os algoritmos eram muito ruins ainda. Hoje já são melhores, mas ainda não são como a gente gostaria, né? Então, assim, era uma outra dificuldade, né? Então, era outro problema que a gente tinha. E pouco uso de recursos como ontologia, uma das bases da web semântica nos ambientes de repositório. Pouco não, praticamente nada naquela época, né? Então, a gente não tinha nada de uso disso. Ou seja, eu queria algo, né, que não tinha, e eu queria fazer isso funcionar de alguma forma, né, e foi nisso que eu me pautei para tentar construir um modelo que funcionasse dessa forma.
E isso foi acontecendo, né, baseado em todos esses problemas que eu tinha e nas ferramentas que eu pensava em organizar. Bom, os repositórios, pessoal, eu vou até falar rapidinho isso aqui, porque depois o Divino vai falar, senão eu vou pegar a fala dele. Mas o mais legal aqui que eu penso dos repositórios é que ele permite autoarquivamento, ou seja, permite que você vá lá e deposite seu material e deixe disponível, né? É um modelo interessante para preservação, ou seja, hoje em dia é um modelo bem interessante, porque você coloca o material e você consegue criar técnicas de preservação. E eu sempre vejo como uma possibilidade diferente de leitura, né? E hoje em dia eu tenho mudado um pouquinho. A cidade de Ribeirão é uma cidade que preza muito pela questão da cultura mesmo. Lá o pessoal tem explorado de certa forma isso, né? E eu tenho usado os repositórios nessa vertente de cultura, de arte, de música. Então eu tenho mudado um pouco do que o que a gente está acostumado a ver nas faculdades, que são repositórios científicos, repositórios acadêmicos. Eu tenho tentado mudar um pouco a vertente. E isso tem me aberto outras possibilidades interessantes nesses contextos. Então, assim, agora a gente está montando um repositório de eventos lá, né? Então, o que é um repositório de eventos? Guardar todo o material de evento. Por exemplo, eu não sei como que vocês fazem aqui, mas nós estamos vamos voltar aqui para ver. Segundo simpósio internacional e sexto simpósio nacional. Ok. Aí eu vou dizer o seguinte. O pessoal que organiza, tem todo o material dos anteriores? Foto, vídeo, áudio, planilha de custo, planejamento, lista de inscritos, crachá, vocês têm? Mais ou menos? Naquele micro lá, naquele lá que fica lá no cantinho, que se um dia ele apagar. Então, assim, o que eu tenho trabalhado hoje em dia, eu tenho trabalhado com repositório de eventos lá, né, e o pessoal tem ficado muito satisfeito com isso, que é você depositar material de evento mesmo. Então, por exemplo, está tendo um evento como esse, né, tudo que é produzido em termos de material multimídia mesmo, ou multimeios, né, impresso, áudio, vídeo, enfim, você deixa disponível ali. E aí você tem acesso aberto, todo mundo acessa. Tem coisa que é fechada só a equipe de organização, né? Então, por exemplo, você tem planilha de custos, que às vezes você não quer abrir, enfim, ou coisas que você quer guardar como um rascunho mesmo, né? Você pega um rascunho lá, tá escrevendo aqui, eu vou escanear isso aqui e guardar lá. Então, assim, são coisas. Então, eu tenho saído um pouco, né, dessa questão do repositório acadêmico, científico, e tenho tentado aplicá-lo em outras vertentes. E aí tem sido muito legal essa experiência, né, de tentar trazer acesso a esse tipo de material por um caminho que não é o tradicional, né? Então não tem um site, tem um repositório, e as pessoas vão lá e conseguem acessar o material, e a gente tem conseguido um volume legal, e principalmente porque agora a gente conseguiu já, por exemplo, um ano depois, eventos que aconteceram ano passado. E aí a gente percebe assim, o evento vai acontecer, por exemplo, que nem está acontecendo aqui, né, dezembro. Então o evento aconteceu em dezembro do ano passado. Aí você percebe que vai chegando próximo, né, do próximo evento que vai acontecer esse ano, as pessoas começam a entrar no evento do ano passado e começam a ter acesso naquele material constantemente. Ou seja, depois que passa um ano, e assim, como a gente experiência é de pouco tempo, de um ano só, né, mas a partir do momento que isso aí começar a se prolongar, a gente vai perceber como que tem sido acesso a esse material realmente. Então isso é o que eu tenho trabalhado um pouco com repositório digital fora desse contexto acadêmico, né? E aí com música, é bem legal também trabalhar com música, com vídeo, enfim. Bom, aí eu vou entrar num contexto que é um pouquinho diferente, que é o que eu realmente tenho aplicado, que é a questão das estruturas de representação do conhecimento. Esse é o nome que eu uso para vocabulários controlados, tesauros, taxonomias, ontologias. Para vocês, de um modo geral, essas palavras são comuns? Vocabulário controlado, por exemplo, né? O que é um vocabulário controlado? Vocabulário controlado é quando você tem um grupo de palavras, né? Então, por exemplo, eu vou indexar alguma coisa, vou usar um termo para representar um contexto. E esse termo que eu vou representar esse contexto, eu defino, sei lá, eu escrevo um artigo científico e tem as palavras-chave, né? E essas palavras-chave são termos de indexação, termos que representam esse meu texto. Isso, se eu fizer de forma aberta, tudo bem. Agora, eu posso ter que seguir alguma lista de palavras. Quando eu vou seguir uma lista de palavras, isso é um vocabulário controlado. Tá? Então, eu tenho um grupo de termos que eu posso usar para definir quais vão indexar o meu texto. Isso,
na biblioteconomia, né, a gente trabalha com uma ferramenta chamada Tesauro, que é antiga, bem antiga, que é um conjunto de estrutura de termos, né? Qual é o termo principal, quais são os termos próximos. Então, assim, essa estrutura aí que a gente trabalha, desculpa, na biblioteconomia, que são os tesauros, né? É o que motivou, né? O que motivou ao eu desenvolver esse tema aqui, né? Mas os tesauros na biblioteconomia, eles são ainda... a gente tem dificuldade de trabalhar com eles pela maneira que eles são construídos, né? As ferramentas ainda têm dificuldade para construir tesauros que possam ser usados dentro das ferramentas de tecnologia. Então, como que os tesauros são usados hoje? Eles são construídos e são usados, eles são usados, por exemplo, para você definir isso fora do contexto tecnológico. Eles são usados dessa maneira. Então, o que acontece é que esses vocabulários controlados, né, e eles foram evoluindo, e aí se juntaram a suas taxonomias que vêm lá da biologia e tal, e hoje a gente tem algo que eu trabalho e gosto, que são as ontologias. O que são as ontologias? São modelos, né, de informação, são modelos taxonômicos, modelos de classificação de informação, onde você relaciona termos dentro de um determinado tema, e aí você constrói isso de forma tecnológica. Você consegue construir, né, relação de termos quando você faz, por exemplo, o mamífero e o herbívoro, e aí dentro do mamífero tem as classificações e as relações. Isso é uma taxonomia. Quando você faz isso dentro de uma ontologia, você consegue ter relações até muito mais complexas e diferentes e muito mais ricas, nem se compara, né, para construir um modelo de ontologia. Então, isso é o que nos dá gás para poder trabalhar com ideias de como meu cérebro pensa, né? Como que será que minha cabeça faz essas relações que eu chamo de semânticas? Essas relações que o meu cérebro constrói, elas vão aparecer nas ontologias. São as ontologias, que é um modelo de pensamento, né? Um modelo de pensamento que vem lá da filosofia, e aí eu tento retratar isso na tecnologia hoje em dia. Eu tento retratar isso no computador, tento retratar através de uma linguagem de computador para poder aplicar no ambiente dos repositórios. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tirar as nossas relações semânticas da cabeça, né, aquelas ligações com o cérebrozinho, com as bolinhas ligadas e transformar isso num contexto que possa ser aplicado a um ambiente digital. Essa é a ideia. E aí, as ontologias, então, a gente tem vários conceitos de ontologia aí, né? Então, desde lá da filosofia, enfim, na ciência da informação, hoje o que a gente trabalha na verdade, uma maneira de representar um conceito compartilhado. Mas, na verdade, é uma maneira de representar uma ideia, né, através de relações entre termos, através de estrutura hierárquica e não hierárquicas, relações horizontais e verticais entre termos, indivíduos, enfim, aí a gente pode evoluir isso para inferências, enfim, pode evoluir para uma porção de coisas. Inferências é quando você faz você define alguma coisa baseado no que a pessoa pensa, por exemplo, né? Então, dá para você constituir um pouquinho do que a gente pensa ser o cérebro humano baseado nisso. É claro que não é inteligência artificial, não é nada disso. É tentar repassar um pouquinho do que a gente pensa para um contexto tecnológico, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada, é uma tarefa árdua. Bom, as ontologias que a gente tem hoje, tem ontologia de topo, ou senso comum, né, que são aquelas ontologias grandes, monstruosas. A gente tem na web, aí tem várias, né, várias delas que a gente consegue encontrar, e tem lugares assim que tem definições de ontologias bem legais, enfim. Tem as de domínio, são as que eu trabalho principalmente, que é dentro de um contexto. Então, por exemplo, eu trabalhar num contexto de música, eu tenho uma ontologia de música, né? E a ontologia de música trabalha com o quê? Trabalha com instrumentos, trabalha com dentro dos instrumentos, trabalha com as partituras, com os termos que se utiliza ali. E aí, por exemplo, um músico, quando ele pensa em partitura, quais são as outras coisas próximas que ele pensa, né? E quem não é músico, né, quem gosta de música, como eu, por exemplo, que não toca nada, mas gosta de música, quando eu penso em partitura, no que eu penso? Então, essas relações que acontecem, né, essas estruturas de informação, elas vão ser representadas numa ontologia de domínio, por exemplo. E aí a gente tem algumas ontologias de tarefa e aplicação, que são ontologias práticas para aplicação, para a gente poder aplicar em ferramentas mesmo. Bom, aí nós temos... Isso aqui é linguagem de computador, a linguagem de marcação semântica como OWL, por exemplo. E aí que eu entro, né? Aí que eu consegui explorar um pouquinho da minha formação de computação e tentar trazer um pouquinho do que realmente como que eu gostaria de fazer.
Então, a minha experiência de programação, eu já tinha programado em várias linguagens de programação e tal. Como que a gente usa as ontologias hoje dentro de uma ferramenta como um repositório, por exemplo, né? Ou dentro de qualquer outro ambiente digital? Nós precisamos transformar isso em computador, em algo que seja aplicado à computação. E o que nos dá hoje é a OWL, por exemplo, que é uma linguagem para transformar a ontologia num contexto computacional. Porque senão ela fica só no desenho, né? Quando a gente vai ver taxonomia, por exemplo, da biologia, a gente vê nos livros, né? Aquele desenhinho, gráficozinho. Mas como que isso se transforma em computador? Tem que ter uma linguagem. A gente tem ferramentas para desenvolver ontologias, tem várias, né? Hoje em dia eu trabalho bastante com o Protégé, que é uma ferramenta da Universidade de Stanford. Mas tem outras também, né? A própria ferramenta já gera um OWL, ou você faz o contrário, cria o OWL e gera a ontologia. Né? Isso aqui é bem legal, pessoal, até para quem não domina nada de computador. Domina nada. A disciplina que eu dou na pós-graduação é uma disciplina de web semântica mesmo. Né? E a gente trabalha muito isso aqui. Então, por exemplo, desenvolve uma metodologia para desenvolvimento de uma ontologia. Essa metodologia, eu pego qualquer aluno. Como que a gente vai desenvolver uma... O que você gosta? O que você... eu gosto de cozinhar. Então vamos desenvolver uma ontologia para cozinhar. Mas eu não sei nada de computador. Você não precisa saber nada de computador. Né? A gente precisa saber o que? Entender como que se constrói, como que é o processo ontológico de construir uma ontologia. E aí nós vamos tentar fazer isso dentro da ferramenta. E eu vou mostrar um pouquinho de como que se converte em linguagem e tal. Mas é algo bem legal. É algo que pode ser feito por qualquer um. Então, por exemplo, eu pego uma criança, minha filha, né, que tem 8 anos, dentro da literatura infantil, e eu começo a relacionar os termos que ela pensa, né, e você consegue construir uma ontologia. Não tão grande, porque ela não tem essa capacidade de gerar tanta informação assim, mas se eu pegar, ao invés de pegar 500 crianças, eu consigo ter um conjunto de informação bem maior. E aí eu começo a pensar num modelo de ontologia para a literatura infantil, por exemplo, entre outras coisas. E eu trabalho com um protocolo chamado Sparkle, que é uma definição para poder fazer o processo inverso. Porque a partir do momento que você constrói uma ontologia, OWL, você constrói um modelo informacional desse tipo, você precisa ser capaz de recuperar essa informação. E isso é uma linguagem de computação que faz. Então, isso daqui para baixo são coisas que é a computação que permitiu, né, o meu conhecimento de computação que permitiu com que eu trabalhasse com essas linguagens que pudessem ser aplicadas a um ambiente como repositório. Então foi assim que foi se desenhando o negócio. E esse protocolo é hoje talvez o mais indicado, né, para fazer essa recuperação de informação dentro de uma ontologia. Quando você quer buscar a informação na ontologia, como que se procede? Através do uso dessa linguagem aqui. Tá, ok? Bom, dentro desse contexto, e do que eu vou apresentar como modelo depois, tem um termo chamado folksonomia. Conhecem? Quem conhece, levanta a mão o termo. 1, 2, 3. Tá. O que é folksonomia? Folksonomia é a tradução do termo criado por Thomas Van der Waal a partir da junção das palavras folk com taxonomia. Na verdade, o que é isso, pessoal? É o resultado de atribuição livre e pessoal de tags, etiquetas à informação ou objetos, recursos na web, visando sua recuperação. Quando você define eu li um livro. Pega 2 palavras para referenciar esse livro. Quais palavras você vai usar? Quais são as palavras-chave? Então, quando você vai fazer etiqueta mesmo. Ou quando você vai criar um blog, por exemplo, escreve o texto do blog e vai colocar a palavra-chave. Ou no seu texto científico você coloca aquelas palavras. Quando elas são livres, você escolhe as palavras que você quer que representem um determinado conteúdo. Quando isso acontece de forma livre, pessoal, quando você faz isso dentro do seu próprio contexto, você define essas palavras, isso foi dado o nome de folksonomia, que é criar um modelo de indexação, criar termos que remetem a uma determinada informação. Tá joia? Hoje em dia se faz muito isso na internet. Por exemplo, todo mundo aqui já usou, ou se não usou, conhece Twitter, Facebook, todas as outras redes sociais. Não tem a hashtag, ó. O que a hashtag é? É uma palavra que indexa o seu texto, porque a hora que você clica na palavra, todas as palavras que tem aquela hashtag vão ser, no Twitter, por exemplo, vão aparecer lá todos os posts que tem. Isso é um modelo de atribuição livre. Você escolhe uma palavrinha para referenciar. Então, todo mundo que estiver falando de uma determinada informação que tem aquela hashtag, vai buscar todos os posts referentes àquilo. Isso é folksonomia. Tá joia? Bom, e aí eu constituí um termo chamado folksonomia assistida. O que é isso? Isso aqui, primeira coisa, uma provocação, né?
qualquer lugar que eu vou, nos congressos que eu participei, que eu falei disso até fora do Brasil, a primeira coisa que a pessoa fala, normalmente quando tem uma banca, o pessoal fala assim, ó, isso não existe. Eu falo, não, existe sim, né? Por que não? Então, o que é a folksonomia assistida? Então, olha só, eu quero mudar o processo de folksonomia. A definição da folksonomia é a definição livre, né? A pessoa atribui o que ela quiser. Ela faz o que ela quiser, usa as palavras do jeito que ela quiser. E eu digo, não, eu não quero que seja assim. Porque isso gera muitos problemas. Gera problema, por exemplo, de dois termos. A gente tem muita polissemia, sinonímia, a gente tem muita diferença de idioma, a gente tem... às vezes a pessoa esquece, em vez de vai escrever com cedilha, não escreve cedilha, escreve só com C, não põe um acento. Então, essas diferenças de linguagem que a gente tem, e que às vezes palavras representam a mesma coisa, acabam fazendo com que a gente use termos que são iguais, mas que, na hora que você vai processar isso no computador, eles não são identificados como únicos. Né? Por exemplo, se eu colocar uma palavra com cedilha e outra não, porque eu esqueci o cedilha, ou porque eu estou acostumado a digitar no computador sem cedilha, elas viram dois termos, quando elas deveriam ser um só. Né? Então, essa questão eu chamo de folksonomia assistida, que é o quê? É um processo de auxílio na descrição de recurso e fundamental na elevação da qualidade da descrição do recurso. Então a ideia é aumentar a qualidade, mantendo a criatividade do usuário, claro, porque essa é a ideia principal, na inserção da tag, mas também oferecendo a ele elementos que possam relacionar-se ao recurso a outros já depositados anteriormente ou ainda a uma estrutura de representação do conhecimento. A folksonomia assistida tem como principal característica oferecer ao usuário um conjunto de termos que já estão sendo empregados no sistema de forma que o usuário possa utilizar a base de conhecimento do próprio repositório para qualificar a descrição do seu recurso. A ideia é o seguinte: eu vou depositar alguma coisa no meu repositório, uma partitura, por exemplo. E essa partitura é de um cantor e eu quero colocar lá de um autor ou de um cantor, enfim, quem fez. Eu quero colocar lá um termo que relacione isso. Tá? E aí, a outra pessoa vai fazer a mesma coisa e vai depositar uma outra partitura que ela quer colocar uma palavra também que se referencie, que seja o mesmo cantor ou o mesmo autor, enfim. Só que ela escreve de maneira diferente. Na hora que ela vai definir, e na hora que ela me informa isso, o sistema tem que ser capaz de falar o quê? Ó, peraí. Já tem alguém que já usou isso, próximo do que você está usando. O que você quer fazer é isso mesmo ou não? É isso ou é isso aqui, ó, esse, e eu dou opções para ela escolher. E quando ela tem essas opções de escolher, ela consegue pensar, bom, não é bem isso. Ou então eu digo o seguinte, ó, se o termo está em português ou está em inglês e ela tem referência lá dentro, eu digo para ela, ó, você está colocando desse jeito, mas eu tenho já um monte de gente que já fez desse outro jeito aqui, que é próximo do seu. Você não acha melhor fazer assim? Para que as pessoas forem recuperar essa informação, recuperar baseado no que você e das outras pessoas vocês estão falando da mesma coisa. Né? Então, na verdade, é o que? É um processo de assistência mesmo, de ajudar, né, de tentar dar qualidade. Em vez de cada um colocar um termo que representa a mesma coisa, mas de maneiras escritas diferentes, que depois na hora de recuperar é difícil, né, tentar fazer com que usem o mesmo termo. Vou acelerar. Isso foi feito um trabalho de homologação, né, a gente apresentou esse trabalho que foi publicado na revista Sci e mostrou que usando simplesmente isso, simplesmente folksonomia assistida, a gente conseguia diminuir os termos em 13% praticamente. Né? E aí o desenho é mais ou menos esse. Então, isso aqui era clusters separados, né? Eu tinha 4 grupos com 35 clusters. Depois de aplicado, a gente tinha só 2 grupos. Então, porque a gente diminuiu a quantidade de termos e os termos estavam mais próximos uns dos outros. Isso foi feito numa aplicação real, né, de homologação. Isso reflete aqui também, né? Aqui é com outro software. A gente tem aqui 3 bolinhas verdes que são os termos que mais se repetem. E aí, depois de aplicado, vocês vão perceber que aí a gente tem várias bolinhas verdes, né, que são os termos que mais se repetem. Então, o que aconteceu? Algumas palavras ficavam soltas aqui, ó, perdidas assim, ó. Cada bolinha vermelha dessa aqui é um termo, né, que estavam relacionados. Cada vez que acontecia isso, aqui já não tem tantas soltas, ó. Por quê? Porque as pessoas foram auxiliadas para poder descrever. Auxiliadas não é falar, ó, faz assim, não, é possibilidade. Ó, os outros estão fazendo assim, você não quer fazer assim também? Bom, a ideia da apresentação interativa é essa. Como que isso funciona? Funciona da seguinte maneira: você vai descrever um documento, você vai inserir no repositório uma partitura, um texto, um livro, o que você for colocar, um texto acadêmico, enfim, o que você for colocar no repositório, e hoje em dia a gente vê várias possibilidades, você vai descrever esse recurso. Então, a primeira parte da descrição do recurso é você pegar e identificar quais são os elementos, né? Título, autor, enfim. E aí tem a parte de definição
da indexação, que são os termos que remetem a esse texto. Quando você tem esses termos, você define esses termos aqui, e aí esses termos que são definidos, eles vêm num conjunto de informações que já foram definidas por outras pessoas, e também por uma ontologia ou um tesauro que está associado a isso, um vocabulário controlado. Então, você vai oferecer para ela um vocabulário controlado, né, uma ontologia, e falar assim, ó, essa é a estrutura informacional que a gente tem baseado no tema que você está trabalhando. Mas você pode colocar palavras que são suas também, que não estão aqui. Então, a pessoa, dentro desse contexto, ela escolhe os termos, né, e ela escolhe os termos dela também, enfim, do jeito que ela quiser. E se ela quiser colocar novos termos, ela também coloca. O que acontece? Isso é armazenado aqui, né, os termos novos são armazenados aqui com ligações. E quando ela define os termos, ela vem para essa segunda fase aqui, ela vai definir, tá vendo, verdinho, vermelhinho aqui, porque é o seguinte, ela vai falar, não, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu tinha definido, então eu dou sugestão para ela, ó, esses são os termos próximos do que você está fazendo. Você quer usar esse, você quer usar os seus, ela escolhe. Não, eu quero continuar com os meus, ótimo. Não, eu quero usar o que tem na ontologia, ótimo também, ela faz do mesmo que ela quiser. E isso é definitivamente guardado dentro do repositório. Essa informação que ela foi guardada aqui, quando ela é usada dentro da ontologia, eu vou pontuando os termos da ontologia. Vou pontuando. Ó, a pessoa usou isso aqui, a pessoa usou isso aqui. Quando não está na ontologia, eu vou pontuando dentro de uma estrutura de grafo que eu faço, né? E vou pontuando isso também para ficar mais ou menos assim, ó. Uma estrutura parecida com essa. Tá? E aí vai criando esse conjunto de relações. Bom, essa é a estrutura básica de como funciona. A pessoa vai escolher dentro de uma ontologia e vai definir esse tipo de situação. Então, a representação interativa, que é o processo todo, é um processo baseado em folksonomia assistida, na construção de uma camada de conhecimento, que é essa, de forma coletiva e moderada, permitindo o enriquecimento e amadurecimento da estrutura de representação do conhecimento para que o domínio em que o repositório digital científico está inserido, através da participação dos usuários no ambiente. Então o cara vai inserindo informação, nós vamos engordando esse carinha aqui, ó. Bom, a interatividade é o quê? Por que a gente chama de interativa? O ciclo de vida interativo é baseado em refinamentos e incrementos sucessivos de um sistema por meio de múltiplas interações, com realimentação, feedback e adaptação cíclica como principal propulsor para convergir para um sistema adequado. Isso aqui, pessoal, interatividade é o seguinte, é quando você vai realimentando um ambiente, né, e esse ambiente vai se reconstruindo. Então isso é interatividade, não é interatividade que é relação, não, é iteratividade mesmo, é um processo ciclo de construção. A ideia é o quê? Armazenamento de tags, relações entre as tags e associação de uma estrutura de conhecimento que é normalmente uma ontologia. Nesse processo, quando a gente vai construir, eu vou ter algo parecido com isso aqui, ó. Então, por exemplo, um termo aqui que eu chamei de ontologia e esse outro que é representação do conhecimento, pode ser que na minha ontologia inicial eu não tenha isso. Mas depois a folksonomia, ou seja, as pessoas vão descrevendo os termos novos, por exemplo, porque tem termo novo, né? Apareceu, por exemplo, eu vou numa área médica, apareceu termo novo que não está na ontologia ainda, não está descrito no meu vocabulário controlado, mas os médicos estão usando, né? As pessoas estão pesquisando, estão usando esse termo, ele vai começando a inserir esse termo, e eu vou construindo um ambiente desse jeito, com termos que se repetem muito, relações mais fortes entre alguns termos, e isso vai se constituindo, né? Isso vai se fortalecendo. Isso me dá o que? A possibilidade de, primeiro, na hora de fazer a recuperação, eu vou me basear em conteúdo semântico. Por que semântico? Porque essas relações que existem aqui são relações que foram criadas a partir da hora que a pessoa inseriu a informação dela. Quando ela inseriu, ela disse, ó, isso está associado com isso aqui, na cabeça dela. E aí quando eu tenho um grupo de pessoas grandes que tratam do mesmo tema dentro do mesmo ambiente, você tem uma estrutura informacional dessa sólida. E a hora de buscar, se você busca um termo desse daqui, é óbvio que na recuperação, né, e se você usa, por exemplo, a palavra ontologia, numa recuperação em outros contextos sintáticos, você buscaria palavras que têm esse termo ou muito próximo disso, né, e não palavras que, por exemplo, têm representação do conhecimento, ou que têm tesauro, que são as mais próximas aqui, ou web semântica. Né, então você começa a construir dentro desse ambiente, e aqui eu estou falando de ciência da informação, mas eu poderia estar falando da área médica, poderia estar falando da área jurídica, eu poderia estar falando de literatura infantil, poderia estar falando de qualquer coisa, mas tentar recuperar termos que são próximos. Como que a gente faz isso? Né? A gente faz isso usando um esquema de nuvem de tags, de uma rede de tags, que é esse processo baseado nessa construção aqui. Tá? Se baseou numa estrutura inicial, mas eu posso ir construindo e modificando, solidificando isso. Bom,
fechar, a ideia, pessoal, ainda não, algumas coisas não estão implementadas ainda. Por exemplo, a ideia é que isso aqui seja algo em 3D, por exemplo. Né? Você tem isso aqui, a hora que você clica, você abre outras possibilidades, você vai abrindo possibilidades de fazer a manipulação dentro de uma estrutura dessa, que é uma estrutura de grafo. Bom, considerações finais. Pelo fato do estudo ter iniciado em 2006, muitas das ideias já foram implementadas, né, por mim ou por outras pessoas, algumas em separado, por pesquisadores diferentes, inclusive. Né, tem outras pesquisas que já foram aplicadas baseadas nesse modelo. O modelo como produto final ainda não está disponível para uso, mas em breve já haverá teste de disponibilidade de uso, então eu tenho trabalhado nisso efetivamente, né, num modelo que contemple tudo isso, porque não é tão simples assim. Existe muita tecnologia dentro que, para aplicar isso, não é uma tarefa tão simples. A representação interativa é um modelo que permite a reconstrução do conhecimento em ambientes informacionais, atuando no processo de armazenamento, descrição, organização e principalmente recuperação semântica da informação. O mais legal e que eu considero mais interessante é a reconstrução do conhecimento. Você tem uma ontologia fixa e aí você percebe o quê? Que as pessoas estão trabalhando com outros termos. Você tem que, de repente, a cada tempo, né, 6 meses, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, depende do seu contexto, pegar termos que estão se destacando muito ali nisso aqui, e trazer para a sua ontologia. Falar, opa, esse cara faz parte da minha ontologia, ele tem que entrar lá. Né? E essa ontologia pode ser aplicada ali, tirada dali também para ser aplicada em outro lugar. Né? Ela pode ser aplicada em qualquer outro contexto. Então essa é a ideia para estruturar a minha recuperação de informação. Bom, os repositórios deixaram de ser tendências, são uma realidade. Né? A utilização de recursos de controle de vocabulário aliado a estruturas que permitam a descrição dos termos em formato aberto pode significar uma nova concepção de construção de ontologia. Então, usar vocabulários controlados. Né? E aí usar a abertura para a pessoa poder descrever termos, juntar isso pode mudar o contexto de construção de ontologia. Algumas coisas por fazer ainda: usar estruturas para relações entre instituições, autores, tipo de material. Né? Isso eu não faço, eu só trabalho com o contexto, conteúdo, não trabalho nada com autor, não trabalho nada com instituição, não trabalho nada com organização, não trabalho nada com tipo de material. Por exemplo, quero trabalhar só com vídeo, né, trabalhar só com áudio, isso não trabalho nada ainda, são contextos que provavelmente mais para frente eu vou começar a desenvolver. E aí era isso. Então a ideia era apresentar um modelo, né, que tenta remeter um pouquinho do que a gente pensa para ambientes digitais. Nesse ambiente digital eu escolhi os repositórios, mas pode ser qualquer outro tipo de ambiente. Né? A gente tem estudado já alguns outros ambientes de coisa. Isso pode se fortalecer em termos de recuperação e de associação de informação, em qualquer outro tipo de biblioteca digital. E eu posso trabalhar isso numa livraria, por exemplo, né? Posso trabalhar num e-commerce, enfim, em outras aplicações comerciais que ainda não estão sendo aplicadas isso aqui. Bom, gostaria de agradecer, obrigado, e espero que tenha suscitado a vocês algumas perguntas, algumas reflexões, caraminholas, enfim, que a gente possa pensar a respeito disso. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor Eduardo. A gente abre para as perguntas, então. A gente no Nupil trabalha com uma ferramenta de anotações, e nessa ferramenta de anotação de texto a gente tem uma ontologia que assiste na marcação de elementos no texto. Essa ontologia atualmente ela é uma ontologia configurável, mas a gente tem uma ontologia de literatura. Então o usuário pode ir lá e marcar um pedacinho do texto e dizer que aquele pedacinho do texto se refere a um personagem, a um gênero, a um estilo, a uma figura, etc. Essa ontologia ela foi derivada de um mapa mental que eles estavam construindo ali. Então era um mapa mental que ele era altamente não estruturado. Ele era estruturado de uma maneira que fazia sentido para quem é da área e que fazia sentido, mas as relações entre os elementos não eram sempre as mesmas, era bem confuso assim. Então eu vi que você mencionou que você tem uma metodologia para a criação de ontologia. E isso eu senti que faltou bastante quando a gente estava construindo essa ontologia, e até hoje tem vários probleminhas ali dentro, várias coisas que não estão se encaixando. Então eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre como é que é essa metodologia que você tem para construir a ontologia. Bom, vamos lá. Na verdade eu não tenho a metodologia, tá? Não tenho uma metodologia. Na verdade, assim, eu me utilizo de metodologias que já existem, né? Então, hoje em dia, a primeira coisa que se pensa quando você vai trabalhar com ontologia é como construí-la. Porque as pessoas acham que é simples, né? E não é extremamente complexo. Você determinar a relação entre dois termos dentro de um contexto e pontuar isso,
ou dizer quais são as propriedades que um termo deva ter, ou com uma determinada classe, ou um objeto deva ter, como que isso funciona, não é uma tarefa tão simples. E mesmo quando você tem pessoas que dominam muito o conteúdo, mesmo elas não conseguem delimitar o que é e o que não é. Tá? Então, por exemplo, eu vou para uma linha mais tecnológica. Tá? Então, por exemplo, tem algumas. Vou pegar um exemplo. Tem uma metodologia que chama Metontology. É uma metodologia para a construção de ontologias. Essa metodologia, ela trabalha com geração de artefatos, inclusive. Então, por exemplo, para cada passo, planejamento, organização, para cada passo eu vou gerando artefatos. Então, a construção começa, né? Porque o mais difícil, eu acho, é quando você chega e fala assim, eu tenho esse conjunto de termos aqui, eu tenho que associar todos eles. Isso é o mais difícil, porque normalmente começa assim. Normalmente a gente começa assim. Em qualquer lugar, isso é fato. Todos os lugares que a gente vai discutir sobre isso, as pessoas começam normalmente assim. Então, assim, eu acho que a maneira mais fácil é você pegar uma metodologia dessa, né? E já tem algumas metodologias que são mais sedimentadas, tal, porque é um processo, e ainda mesmo as que são sedimentadas não são tão simples de se construir a ontologia. Você ter realmente uma ontologia que reflita o pensamento e a organização conceitual do que a gente tem não é uma tarefa tão simples, né? Então, eu acho que a maneira mais fácil é pegar uma metodologia dessa, Metontology, por exemplo, pode ser uma dessa, né? E caminhar nos passos, que são, a gente pode dividir em 8, 9 passos aí, né? E cada um desses passos vai gerando artefatos diferentes. E esses artefatos vão nos permitindo, por exemplo, testar algumas coisas, estudar algumas coisas, implementar algumas coisas. Quando você chega num processo de ter uma ontologia pronta já, e aí você percebe que você pode melhorá-la, né, você pode organizá-la, mas eu acho que o principal disso é você ter um esqueleto dela bem definido. Então, assim, você tem algumas informações dentro dessa ontologia que elas têm que estar muito claras ali. Como é que às vezes eu falo para meus alunos isso, é que não é um time de futebol, né? Você tem um goleiro, um zagueiro, um meio, um atacante bom, quer dizer, a sua linha principal ali está estruturada, aquele conjunto de termos, você tem clareza que aquilo lá, que as relações são essas, e depois você começa a incorporar outros elementos. Normalmente as metodologias trabalham mais ou menos nessa estrutura. Então, assim, eu não tenho uma metodologia, eu normalmente uso na disciplina que eu dou, uso algumas metodologias para mostrar como que se faz, mas é uma tarefa, é a mais árdua de todas, é essa, de construir a ontologia. Tem uma metodologia, que é a metodologia Deronto, que é até nacional, que é da UFRS. É daqui do Sul, eu não lembro de qual que é a Deronto. Ela é baseada no modelo entidade de relacionamento, que é o modelo de banco de dados. Então, o que acontece? Ela se baseia, então, como que ela foi constituída essa metodologia para você criar ontologias baseado em banco de dados. E aí, a estrutura de banco de dados tem essas regras, né? Então, tem as regras de normalização, de coisa e tal, que é aplicada a banco de dados. E aí a Deronto faz um pouquinho disso, que é tentar usar essas regras que já existem em banco de dados para poder aplicar o desenvolvimento de ontologia. Mas eu, pelo menos, não conheço nenhuma que seja específica para a ontologia para desenvolver nesse formato. Mas é algo a se pensar também, metodologias que façam dessa maneira. Mas a Deronto é um exemplo. Ok? Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica, eu sou da UFMG. Eu gostei muito da sua apresentação e eu fiquei pensando, realmente eu não tenho conhecimento dessa área específica, não é minha área. Eu posso fazer um espaço digital, assim, que se chama de repositório, né? Numa rede social. Como é que é como é que eu acesso esse repositório?
Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Bom, o repositório é uma ferramenta, né, como se fosse um banco de dados, onde você deposita conteúdo e esse conteúdo fica disponível, né, para acesso, enfim. Como se fosse um banco de dados mesmo, né, diferente do que a gente tinha um banco de dados há algum tempo atrás, que era acesso só dos programadores. Não, hoje em dia você põe uma ferramenta e consegue depositar material lá. Quando você fala de rede social, até ontem saiu uma reportagem na Folha que eu fiz um comentário lá, porque estão se constituindo alguns grupos, por exemplo, em redes sociais para imagem, para foto. Então, por exemplo, pega a cidade, né, em Ribeirão tem muito isso, as cidadezinhas pegam, todo mundo começa a colocar foto no Facebook, por exemplo. E aí você vai lá, tem um grupo lá de imagens, tal, tem lá 1000 imagens, né? Só que, como você vai confiar numa estrutura dessa? No Facebook, numa estrutura que amanhã pode não ser mais, né? Ontem era Geosites, anteontem era Geosites, ontem era Orkut, né? Hoje é Facebook e amanhã. Então, você colocou lá, você vai perder isso, né? Então, o ideal é que você tenha um ambiente separado, uma estrutura separada, organizada, em que você possa depositar o material e esse material ficar disponível lá. E aí você pode usar, eu normalmente falo que eu uso, as redes sociais são para fazer o link, né? Onde você organiza as pessoas, onde você chama as pessoas, onde passa teoricamente 1 bilhão de pessoas, né? O Facebook, por exemplo, e ali você leva essas pessoas para onde você quer, para os repositórios. Então eu penso o repositório como um ambiente adequado, um ambiente pensado para você disponibilizar esse material. E aí você pode tratar preservação, você pode tratar acesso, você pode tratar outros contextos que na rede social, por exemplo, você não pode. Até porque a rede social, entre aspas, ela é um ambiente privado, né? Existe um dono disso, né? Mesmo que esteja na bolsa, enfim, mas existe um dono disso, que amanhã pode não existir mais, né? Hoje em dia o Facebook está lá porque todos nós estamos lá. Porque se amanhã a gente falar assim, nós vamos por sei lá, Carabook vermelho, que não é o Facebook azul, né? Tudo que está lá no Facebook acaba, como existia o Orkut, entre outros aí. Então, o repositório digital é um ambiente para você depositar material, né? E tem sido trabalhado muito na ciência da informação para vários tipos de materiais. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu vi você mencionando a folksonomia assistida, né? E é interessante que esse modelo se opõe, assim, de um lado a folksonomia, ela é muito livre, cada um faz o que quiser e você tenta deduzir alguma coisa a partir daquilo. De outro lado você tem uma ontologia de domínio, que é, por exemplo, aquela que a gente cria, que inclusive a gente separa a base de conhecimento do usuário, ele não é uma coisa, ele não mexe na ontologia, ele segue aquilo e pronto. E aí você chega e você traz essa folksonomia um pouquinho mais para um lado formal, assim, não, você não quer fazer tal coisa. Aí isso me lembrou redes neurais artificiais, em que você vai treinando uma rede neural e no início você tem uma alta taxa de aprendizagem, mas conforme a rede vai treinando você vai diminuindo, porque você supõe que ela já tem um conhecimento armazenado, que você já quer deixar aquilo mais fixo e cada vez você treina menos. Você acha que dá para fazer alguma coisa na folksonomia em que você começa de uma maneira totalmente livre? Porque até mesmo no teu modelo assistido, a primeira pessoa que vai digitar o primeiro termo, ela não vai ter assistência nenhuma. Mas daqui a pouco você vai tendo ligações que elas não apenas elas sempre se repetem, mas elas são muito fortes. E daqui a pouco você já diz para o usuário, não, eu não vou deixar você fazer isso, porque já tem um termo, a gente sabe que é aquele. Não dá para depois de um tempo já ir fazendo uma cristalização, e com o tempo você já vai meio que limitando o usuário e deixando ele menos livre e já ficando uma ontologia mais bem definida, algo assim. Ótimo, não, ótimo, é isso. Isso é uma coisa legal, porque na verdade o que acontece? Eu tenho uma ontologia aqui, tá? Uma das coisas que me suscitou esse meio termo foi justamente uma disciplina que eu fiz, que era uma professora de filosofia que falava sobre redes neurais. E aí, o que acontece? Quando você tem uma ontologia definida, né, e aí existe a ontologia definida, são aqueles termos, você não pode fugir daquilo. E quando você vai para uma folksonomia aberta totalmente, a pessoa coloca o que ela quiser. O problema dela colocar o que ela quiser é realmente esses problemas que a gente tem de sintaxe mesmo, né, polissemia, enfim, esses probleminhas que a gente tem na hora de descrever termos que acabam desassociando. A ideia é que seja algo intermediário. Quando você descreve um termo, primeiro ele vem buscar esse termo na ontologia. Existe esse termo na ontologia ou algum termo próximo? Se existir, né, e aí for um termo que ele não tem dentro da ontologia e não for um termo
representativo, ou tiver alguns termos próximos a ele que forem mais representativos, né? Então o que eu faço? Eu digo o seguinte, ó, você tem isso aqui, ó, você está usando esse aqui, ó, mas esse está muito próximo desse. Esse te serve? Né? Então isso dentro da própria ontologia. Tá? Aí eu vou construindo uma estrutura de informação baseado se a pessoa quer ou não colocar aquela informação. Então ela pode falar assim, não, eu não quero usar esse termo, eu quero usar o meu. Ou se ela não tem um termo próximo, porque a primeira pessoa que vai dizer, não, esse termo eu quero colocar. Ótimo. A ideia disso surgiu, uma vez eu fui num lugar que tinha essa questão da ontologia, e aí eu era fechado, era sempre aquilo, sempre aquilo, sempre aquilo. E por exemplo, a área de saúde, ela tem sempre muitos termos novos. A partir do momento que você vai se constituir, vai descobrir, pesquisando, esses termos demoram muito para entrar no vocabulário controlado. Eles demoram demais para entrar. Às vezes os estudos já estão avançados num ponto que já tem muito material sendo produzido, e esse termo está fora, né? Exatamente. E aí é muita dificuldade. Então o que acontece? A ideia é não ir cristalizando. A ideia é deixar um processo sempre aberto para quê? Para permitir uma interferência indireta nesse modelo aqui. Por isso que tem esse carinha administrador aqui. Por quê? A cada tempo ele vai dar uma olhada nessa estrutura informacional aqui e dizer o seguinte, ó, peraí, tem alguns termos que estão sendo muito usados, que estão relacionados ou associados a outro termo aqui. Esse termo cabe na nossa ontologia? Se ele cabe, vamos colocá-lo, né? Vamos fazer um estudo, vamos inserir esse termo na ontologia, porque ele vai fazer parte. Até porque a ontologia, ela pode ser usada depois para outros ambientes. Por exemplo, o tesauro da USP, né? O tesauro, ele é um tesauro que, inclusive, ele é disponibilizado para outras instituições. Então, o que acontece? A USP vai alimentando isso, e isso vai sendo passado para as instituições. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada ontologia aqui, e eu entendo que tem um termo que é importante, eu insiro, passo ele para cá para a ontologia, e quando eu for disponibilizar, porque normalmente eu não vou disponibilizar isso aqui, vou disponibilizar esse, né, que é oficial, que é bonitinho, redondinho, e vou disponibilizar para outros contextos, não só o repositório, mas posso colocar isso, por exemplo, no catálogo da biblioteca, posso colocar isso em outras bibliotecas digitais, em outros ambientes. A ideia é não fechar. A ideia é sempre deixar a possibilidade da pessoa inserir. Se ela for uma pessoa fora do mundo, que não agrega nada, simplesmente vai acontecer isso aqui com ela, ó. Né? Vai acontecer isso aqui. Então ela vai ficar criando termos que não se associam ao ambiente. Sim, na verdade assim, a ideia é que o administrador ou o grupo administrador seja capaz de tempos em tempos olhar para esse contexto aqui e... Quando eu falo administrador, é uma figura administrativa, que não necessariamente tem que ser uma pessoa, né? Alguém ou grupo de pessoas que possa administrar essa ontologia e possa ir evoluindo com ela também. Bom, pessoal, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente faz no final, tá bom? E agora eu queria chamar o professor Divino, da UDESC, que vai continuar falando com a gente nessa manhã.